palavra do Senhor diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considere alguma coisa, não sendo nada, engane-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá de levar a própria carga. Até aí, ou talvez na sua Bíblia está o próprio fardo. Agora é engraçado que a Bíblia manda a gente, no versículo 2 aí, bota 2, levar as cargas pesadas. Então devemos levar as cargas pesadas uns dos outros, mas o fardo é seu. Já viu aquela história de cada um carrega a sua cruz? Essa é a ideia. A sua cruz eu não carrego. Pastor, a vida é sua. Desculpa eu te contar isso, mas você tem a vida que você merece. Que isso, pastor? A sua vida é nada menos do que o resultado das suas decisões, dos caminhos que você decidiu andar, das escolhas que você decidiu fazer, e cada escolha tem uma consequência. Então a gente tem a vida que a gente merece. Dói quando isso entra no ouvido. Mas se você cuidasse da sua vida, você ia estar muito seguro. Porque reclamar da vida que tem não muda ela. Reclamar que não tem dinheiro não vai fazer você ter mais dinheiro. Reclamar que o casamento está ruim não vai melhorar o seu casamento. Se você não sentar e dizer o que nós precisamos fazer para melhorar isso, não vai melhorar as coisas. Dizer, olha como fulano faz, olha como ciclano faz, não vai fazer fulano e ciclano melhorar. Porque tem uma coisa, quando eu mudo, tudo muda. O relacionamento com os filhos está ruim, muda você. Quando você começar a mudar algumas posturas, o outro vai mudar. O casamento está ruim, muda a sua postura em algumas coisas e o outro vai mudar. É isso que Deus faz com a gente. Quando eu olho para Deus, há um constrangimento desse amor tão grande que me gera uma mudança, não por obrigação, mas por constrangimento. E aqui, Paulo em Gálatas vai tratar isso. Paulo vai plantando as igrejas na Galáxia. Então essa carta é as igrejas, não é uma igreja específica. E quando eles estão aqui, eles estão preocupados na lei de Moisés. Então os judeus cristãos estão voltando para a lei, esquecendo dessa liberdade. Lembrando, e aí Paulo vai explicar a importância da lei. Uma perspectiva sobre a lei e a graça e a liberdade que não é libertinagem. Cristo liberta a gente da escravidão do pecado. Mas agora, se eu quero continuar sendo escravo, a consequência é minha. Antes eu podia colocar a culpa no pecado, a culpa nos egípcios que me escravizavam, a culpa é dos meus pais que vieram para cá, a culpa é isso. A partir do momento que eu entendo a graça, que a graça me alcança, que Cristo move o meu coração, agora a liberdade é minha. Eu sou livre, e livre em todos os aspectos. Livre para fazer o que é bom e livre para fazer o que é ruim. A diferença é que Deus nunca vai te culpar por algo de bom ou ruim que você faz, mas Ele vai te responsabilizar. E aí que é o problema, o escravo não é responsável. O escravo trabalha, comida, trabalho. A partir do momento que você é livre, agora você é responsável pelo seu sustento. Agora você é responsável pelas suas decisões. Agora você é responsável se você vai para lá ou se você vai para cá. Essa liberdade traz responsabilidade. Deus vai te responsabilizar pelas coisas boas e certas que você faz, e Deus vai te responsabilizar pelas coisas ruins que você faz e as decisões erradas que você faz. Deus, ele é justo.
Ah, pastor, faz uma coisa errada, vem a consequência, Deus está me condenando. Para com isso. Tem coisas boas que acontecem com crentes, tem coisas ruins que acontecem com crentes. A gente não entrega a nossa vida para Jesus, não é salvo, e não vem uma redoma dizendo, agora a vida de vocês vai ser maravilhosa. Mas tem uma palavra que diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se eu não estou tendo vida em abundância, a culpa não é de Jesus, essa culpa é minha. Que eu não estou pegando os princípios bíblicos e aplicando. E aqui começa um princípio bem gigantesco, que a igreja brasileira cometeu muitos erros em relação a isso. O capítulo vai começar dizendo o seguinte, se você pegar alguém em pecado, e é legal o termo, se você pegar alguém de surpresa, porque a gente acha que ninguém está vendo quando a gente peca. Só que sempre tem uma vizinha fofoqueira. Sempre tem. Sempre tem aquelas namoradeiras que ficam no bar, que está lá, está tudo escuro, mas ela está na janela. Minha avó, ela não movimentava mais, ela andava igual um pinguinzinho assim. E a casa era muito tenebrosa. Quando essa mulher resolvia ir no banheiro de madrugada, às 3 horas da manhã, que você só ouvia aquele chique, chique, chique. Eu orava demais naquela. Até eu lembrar que era minha avó. A minha avó ficava deitada na cama, ela levantava para ir no banheiro comer, só isso. E aí, quando eu chegava para conversar com ela, eu sentava na cama e falava, vó, como é que a senhora está? Ela fala, eu estou bem, mas fulano não está. Eu falei, como é que fulano não está? Passou aqui, aconteceu isso, ciclano, não sei o quê, e ela ia dando a vida das pessoas numa velocidade, e eu falava, vó, onde é que a senhora viu isso? Ela falou, só ouvi. Eu falei, como é que a senhora ouviu? Ela falou, estava deitada aqui, reconheço a voz das pessoas lá, a casa é de esquina, então é caminho e tal, é uma das primeiras casas para entrar no bairro. Ela falou, todo mundo passa aqui conversando, eu só vou ligando a voz, os assuntos, e aí vão passando, contando de novo. Eu falo, vó, a senhora é fofoqueira. Ela fala assim, não fala isso mais não, sua avó está debilitada. Eu falei, mas seu ouvido está muito bom, e sua língua também, né? Ela fala, que é isso, meu filho? Você sabe que eu nem saio de casa. Eu falei, graças a Deus, porque se a senhora sai, então, a senhora ia ser a rádio patrulha. E aí, aqui tem isso, mas lá ainda é o filho de quem? Você vai conversar com a pessoa, depois que ela te pergunta tudo da sua vida, do nada ela fala assim, você é filho de quem? Aí começa a perguntar da sua mãe. Aí quando acaba de perguntar tudo da sua mãe, ela pergunta assim, sua mãe é filho de quem? Aí vai até a 7ª geração esse negócio. Aí ainda passa o carro, quando alguém morre, ainda passa o carro dizendo lá, velório, a família convida, fala o apelido e filho de quem. Minha avó dava isso tudo. Eu sabia os defuntos a cada 3 meses que morria lá, porque minha avó era um negócio. Pior é um dia no velório dela, eu lá no velório e tal, chega uma pessoa, me abraça e fala, meus pêsames. Aí eu falo, obrigado. Ela fala, o que você era? Eu falei, eu sou neto. Ela falou, eu quero falar com o filho. Eu falei, muito obrigado, me senti muito consolado nessa manhã. Deus abençoe a sua vida. Então entenda o seguinte, às vezes a gente pode pegar alguém em pecado. E aí, qual que é a nossa postura como cristão? Ou, Paulo usa de ironia aqui, dizendo, ao pegar alguém em pecado, seja um ser espiritual. Quer dizer, não seja fofoqueiro. É isso que Paulo está dizendo. Mas trate com mansidão. Porque, afinal de contas, você não pode se achar mais do que você é. E aqui, guarda isso no coração. Humildade é saber quem você é. Como assim, pastor? A pessoa começa a falar naquilo que ela é boa. Você fala assim, arrogante. Qual que é o problema de você falar aquilo que você é bom? Isso chama autoconhecimento. Porque naquilo que você é bom e você reconhece que é bom, você tem 2 opções. Você vai melhorar aquilo que você é bom para você ficar muito bom, ou você vai olhar aquilo que você não é bom e vai dizer, o primeiro passo para ficar bom em algo é reconhecer que você é ruim. Então, a primeira coisa, hoje os irmãos viram eu tocando e cantando, certo? Primeira vez que eu participei do louvor, o líder do louvor dava mute no violão.
E eu ficava lá na frente, igual felizão, tocando. Até que um dia uma irmã chegou e falou assim: Uts, o violão estava ligado? Aí eu falei: Tava. Ela falou que eu não ouvi, não. Na verdade, eu não ouvi nenhum instrumento, só o teclado. Aí eu falei: mas tinha 5 pessoas lá na frente, 5 instrumentos diferentes, só ouvi o teclado? Ela falou: é. Aí eu fui na mesa, todos os adolescentes que tocavam no louvor estavam mutados. Aí eu cheguei para o líder e falei: você é folgado, hein? Aí ele falou: por quê? Você mutou todo mundo. Ele falou: você não sabe tocar ainda? Aí eu falei: então por que você me deixa lá na frente? Ele: não é porque você não sabe tocar que você não está adorando a Deus e você está dando o seu melhor. O problema é que o jeito que você toca também, os irmãos não aguentam ouvir. Então você vai continuar lá na frente até você aprender a tocar e dar o seu melhor. Eu sei que o que você está dando agora é o seu melhor. Não é o melhor, mas é o seu melhor. Então você vai estudar, você vai melhorar para um dia você poder tocar e a gente usar os instrumentos de todo mundo. Então, o resultado de estar aqui na frente hoje é o resultado de um dia reconhecer que eu não fui bom em alguma coisa. Os irmãos não sabem, mas eu sou gago. Então, eu tive que lá atrás reconhecer a minha gagueira, entender que eu podia falar em público mesmo sendo gago. Essa é a ideia. Se eu não treino a minha oratória, se eu não treino fala, se eu não treino violão, eu não estaria aqui hoje. E diria o seguinte: eu não posso tocar porque eu não sei. Eu não posso falar porque eu não sei. Porque a minha vergonha não deixa. Porque eu sou gago. É por isso que você tem a vida que tem. Deus te dá oportunidades de fazer coisas novas e aprender coisas novas, mas você quer ficar no seu mundinho sem se desenvolver pessoalmente. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para reconhecer a humildade é o que você é bom. É a diferença de dizer assim: eu sou bom nisso, e dizer: olha o quanto eu sou bom, Cecília. Ninguém canta como eu. Eu consigo fazer. Aí já é soberba e é orgulho. Mas a Yara conversando comigo falou: pastor, você canta? Eu respondo: não, eu não canto. Mas eu vi você cantando. Eu tento. Você é bom nisso? Não sou. Entende? Tocar eu sou melhor. Essa é a ideia. Então, a primeira coisa é que, ao ver um pecador pecando, a primeira coisa que eu preciso reconhecer é o seguinte: eu também sou pecador. Se eu também sou pecador, por que eu vou meter o pé no peito do outro pecador? Eu sou melhor que ele? Por que eu vou tacar pedra enquanto numa passagem aonde traz uma mulher que tinha sido pega em adultério, o próprio Jesus diz o seguinte: então quer dizer que ela foi pega em adultério? A lei dizia o seguinte: 2 pessoas precisam ser testemunhas oculares. A lei já protegia da fofoca, porque falar as coisas sem ter testemunho ocular, e não era testemunho ocular de dizer: fulano me disse. Não, naquele caso teria que ter 2 testemunhas oculares de pegar o casal tendo a relação ali da traição mesmo. Isso que Jesus está perguntando: quem viu? Então não podia ser uma pessoa só, teria que ser 2. Então quem estava nesse contexto lá? Aí os caras: opa. Aí ele falou: a lei diz que se não tiver 2 testemunhas oculares, quem está acusando vai ser condenado. E Jesus pergunta assim: então quem viu? Porque se viu, por que trouxe a mulher e não trouxe o homem? Porque se vocês pegaram no flagra, tinha que trazer os 2. Por que um só está sendo condenado? Então quem foi a primeira testemunha? Ninguém. Quem foi a segunda testemunha? Ninguém. E aí tem uma questão que Jesus começa a desenhar na areia. Alguns vão falar que ele desenha o peixe do cristianismo. Nada a ver, irmão. Nada a ver. Se ele estivesse com fome, talvez ele desenhava um peixinho ali. Mas não. Para mim, uma teoria base é que ele começa a desenhar. Sabe quando você está com raiva e fica olhando para a pessoa assim, você vai desenhando na areia? Eu vou tacar essa areia no seu olho. Mas você só vai olhando. Mas tem uma teoria que eu acho interessante. Não é comprovado, que a gente não sabe, ninguém relata para a gente. Mas diz que Jesus começa a escrever os pecados na areia. E aí, conforme quem vai lendo o que ele está escrevendo, e ele pergunta assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Tem uma lista aqui, vocês querem olhar? Porque vocês não pegaram eles em adultério. Eu posso pegar vocês.
E aí, eles vão saindo um por um. A mulher fica esperando Jesus sendo condenado. E aí ela fala, e você? Ele responde, se eles que dizem que pegaram você não viram, eu não vi. Então, não vou te julgar. Mas vai e o quê? Não peques mais. Não é porque eu não vi que você não fez. É diferente. Não é porque eu não vi e não peguei no fraga que você está certo. E vai continuar nessa vida, mas vai e não pecas mais. Vai e muda de vida. E aí o texto de Mateus diz e ensina para a gente que se eu vejo meu irmão errar, que eu procure ele o quê? Aconselhe. Se eu ganhar o meu irmão, está tranquilo. Agora, se ele não me ouvir, que eu pegue outra pessoa e me acompanhe, e de novo, porque talvez a minha forma de falar é uma forma errada. Aí eu levo um outro que vai me ajudar a como falar. Não ganhou, aí eu levo o quê? Para a igreja. Aí a igreja trata ele como o quê? Ímpio. E como é que eu devo tratar o ímpio, irmãos? Comungar ele, excluir, meter o pé na cara dele e dizer, pecador sem vergonha, agora você é entregue a Satanás, que queime no inferno. Não, o ímpio eu amo. Entende? Até quando Paulo vai dizer, eu vou entregar fulano e ciclano a Satanás, ele está dizendo, se por amor, aí é aquela frase que não é bíblica, mas a gente fala, se não vem pelo amor, vem pela dor. Se debaixo da graça de Deus você não está entendendo o amor, espera aí que eu vou deixar Satanás entrar na sua vida, destruir, que pelo menos você acredita que Satanás é real e muda de vida. Volta para Cristo e tem uma postura. Então, todo o resultado das nossas ações deve ser em amor. Irmão, você já parou na nossa história da igreja brasileira, quantas pessoas foram excluídas porque ficaram grávidas antes do casamento? Aí você fala, pastor, mas isso é um erro. A Bíblia diz que a criança, ela é bênção do Senhor. Então o problema não é a gravidez. Sim ou não? Tem uma criança gerando ali, é vida. O Senhor disse que é herança. O problema então não é a gravidez antes do casamento. O problema é a fornicação, a relação sexual antes do casamento. Porque a gente entende que a relação sexual também é um culto a Deus. Por que eu vou excluir quem engravidou e eu não vou excluir todo mundo, então, que está tendo relação sexual antes do casamento? Eu não quero tratar o pecado? Então, por que eu estou julgando uma criança, uma mulher grávida, nesse momento que deveria ser acolhimento? Quantas pessoas saíram magoadas pela igreja, porque em vez da gente ser maduro o suficiente de carregar a carga daquela pessoa, a gente meteu o pé no peito dela e disse, você é pecadora. E quem não é? A igreja, na verdade, é um grande hospital. Amém? E quem sai do hospital? Só quem está visitando. Quem está no hospital está doente. E aí, conversando com um mendigo, no trabalho que eu faço lá em Belo Horizonte, ele virou para mim e falou, pastor, a igreja é um grande boteco. Eu falei, hã? Ele falou, é o menos bêbado cuidando do mais bêbado. Mas está todo mundo bêbado. O que quer dizer? É o que está lutando contra o pecado e conseguiu vencer algumas coisas, lutando contra aquele que não está conseguindo. E está cuidando desse, mas no final das contas, todos são pecadores. Inclusive o pastor. Talvez eu seja o primeiro. Talvez Paulo só foi corajoso de dizer, entre os pecadores eu sou o primeiro, porque ele não me conheceu. Porque se ele tivesse me conhecido, ele ia falar assim, o pastor Hudson é pior do que eu. Eu sou o segundo, mas o bicho avacalhado. E você sabe o quanto você é avacalhado, irmão. Você é a única pessoa que sabe o que passa na sua mente em todo o tempo. Você e Deus. Você é a única pessoa que escuta a sua voz quando você estava matando os outros no pensamento. Eu nunca matei. Já! Mata ainda dá para dizer Senhor do irmão que você matou. Ainda chega aqui uma cara e fala, ô irmão, matou. Você já matou sua mãe, seu pai. Teve uma vez lá em casa lá que minha mãe foi corrigir meus irmãos, aí ela deu uma broncona, eu comecei a rir, quando eu cheguei estavam os dois assim, reunidos e rindo. Eu falei, o que vocês estão aprontando? Vocês acabaram de tomar uma bronca? Aí estava o chinelo virado assim.
Aí eu falei, o que é isso aí? Ele só fez assim, você sabe. Eu falei, você está desejando a morte da sua mãe, moleque? Ô mãe, está querendo que a senhora morra. Resultado, eles morreram um pouquinho naquele dia. E eu morri porque eu fui fofoqueiro também. Apanhou os 4 juntos. Porque lá em casa era assim, quem entrega apanha, quem não entrega apanha, quem fez errado apanha, quem fez certo apanha, quem não estava dentro de casa apanha, olhou para ela, não respondeu apanha, se respondeu apanha. É desse jeito. Ah, sua mãe... Irmãos, minha mãe me bateu uma vez só na minha vida. O resto foi tudo tentativa de assassinato mesmo. Uma vez ela me bateu, o resto foi tudo tentando me matar. Mas essa é a ideia. Então, se está todo mundo é pecador, e eu sei que eu sou pecador, e eu tenho os meus pecados, por que eu vou julgar alguém? A igreja é para acolher as pessoas. Não adianta dizer, vamos ganhar o mundo, vamos ganhar os pecadores. Ei, eles vão vir para cá com o pecado. É melhor estar aqui dentro avacalhado do que estar lá fora. Aqui dentro ainda está ouvindo a palavra. Aqui dentro ainda tem irmão para aconselhar. Aqui dentro ainda está sendo direcionado às coisas certas. Eu prefiro um desviado dentro da igreja do que fora. Porque fora ainda vai desonrar o nome do Senhor. Porque o não crente sabe quem é crente de verdade, irmão. Não preocupa. Ah, mas fulano vai dar mau testemunho. Não preocupa. Os de fora sabem quem é crente de verdade. A sua função é cuidar da sua vida para ser um crente de verdade. Então, ao ver alguém pecando, chegue na pessoa. Compartilhe os seus pecados. Ah, mas como assim? Você não sabe quem você é? Talvez o que a pessoa está perdendo é uma coisa que você já perdeu. Já parou para pensar o que é os alcoólicos anônimos? Você chega lá e diz, hoje eu não bebi, hoje eu não bebi. E tem 20 anos que hoje eu não bebi. Aí o outro que está chegando e diz, hoje só tem hoje mesmo, porque ontem eu bebi. E é esse cuidado, porque hoje talvez você está vencendo o pecado, mas quem garante que amanhã você não vai cair? E aí nós somos bons demais para atacar os filhos dos outros, esquecendo que nós temos filhos. Somos bons demais para atacar o casamento dos outros, esquecendo que nós temos casamento. Somos bons demais para falar do divórcio do outro, e esquecemos que um dia a gente pode ficar divorciado também, e que talvez nem é opção nossa. Somos bons. Já parou para pensar que para a vida dos outros a gente tem solução? Para tudo. Faz isso, faz aquilo, faz assim, você errou nisso, você errou naquilo e na sua vida. Então, quando eu vejo alguém errando, o que eu tenho que deparar é dizer, ei, cuidado, o texto vai dizer, cuidado, olha para você, quem é você? Tem gente que era bêbado, ficava lá encachaçado, nem sabia como voltar para casa. Aí vê um irmão que tem problema com alcoolismo e diz, ah lá o bebum. Não, ei, só sabe o que é perdão quem foi perdoado. Você sabe os pecados que você tem. Talvez você nunca pegou uma arma e atirou em alguém. Mas você tem uma língua afiada, não poder, meu filho. Mas é uma fofoca. Mas sabe da vida dos outros. Mas cria, olha, chega lá, manda uma bomba assim no meio do negócio e vê. Aqueles encontros de família. Você é a pessoa que do nada, está todo mundo conversando assim, olha, Natal. Aí do nada você fala assim, aí fulano. Aí está falando da vida de fulano, aí de repente você fala assim, e o seu filho? Aí já começa, aí do nada alguém grita assim, e o Bolsonaro? Aí, aí pronto. Aí eu que não fico nessas brigas, fico na bagunça lá. Aí a tia que traz o pudim, brigou com a tia que trouxe o macarrão. E eu gosto do macarrão e do pudim. Aí eu tenho, se eu for para a tia do macarrão, eu fico sem a tia do pudim. Se eu vou para o pudim, eu fico sem macarrão. Resultado, vou comer na casa dos outros. Chego lá no Natal e falo, oi irmãos, tudo bem? É um pessoal que a gente cresceu junto, vai vir comer. Tem salpicão aí, que eu sei que aqui sempre tem. Tem. Quando eu chego lá, eles estão brigando, mas eu não sou da família. Estou nem não. Eu só vou comer mesmo. Como e vou embora. Volto e ainda está lá. Graças a Deus, de madrugada ainda só pudim e macarrão. Mas essa é a ideia. Olha para a sua vida. Você tem pecados. Talvez não igual o pecado do outro. Então é por isso que você deveria ajudar o outro a vencer o pecado. Eu nunca usei droga. Eu não sei o que é abstinência de droga. Mas não quer dizer que porque tem alguém drogado eu não vou acompanhar. Eu não vou acolher. Eu não vou fazer. Eu não vou falar, olha, é drogado, porque
Talvez o meu vício seja a Coca-Cola. E o pecado é o vício. Não importa se é em bebida, se é em droga, ou em refrigerante, ou em comer pudim. É vício. A gente maximiza o que não precisa maximizar. E a gente esquece o essencial. E aí o texto vai dizer: levai as cargas pesadas uns dos outros. Divide com o irmão a dor dele. Porque o pecado causa dor. A pessoa já está sofrendo pela consequência pecaminosa. Você vem e passa por cima. Pastor, eu vou concordar. Não é concordar, irmão. Amar não é concordar. Deus ama a gente, nem por isso Ele concorda com tudo que a gente faz. Amar é dizer: ei, a Bíblia diz que se 7 vezes um homem cair, 7 vezes Deus vai levantar. E você vai ser o canal para Deus levantar as pessoas. Porque se você é muito santo, deixa eu te falar, não fique aqui nessa igreja. Eu não posso cuidar de alguém santo, que é perfeito. Eu sou imperfeito, eu vou te estragar. Eu vou estragar. Santidade para mim é se tornar humano. É cada vez que eu me aproximo de Cristo, porque Ele foi 100% humano. A Ana perguntou: o que Jesus deu para a gente? 100%. Jesus foi 100% humano. Então, ser parecido com Jesus é se tornar humano. Se você voltar um capítulo em Gálatas 5, o que é fruto do Espírito é coisa que todo humano deveria ter: longanimidade, bondade, amor, alegria, mansidão, domínio próprio. Então, é aquilo que Jesus tinha. Se Jesus foi humano, eu sou um ET que preciso aprender a ser humano. E quando eu sou humano o suficiente, eu vejo você errando, eu preciso te ajudar e entender que amanhã pode ser eu que vou cair. Irmão, eu vou caminhar com você, mas eu não vou ser soberbo de dizer que essa água não beberei porque eu sou pecador. O próprio Jesus disse: o espírito está pronto a obedecer, mas a carne é fraca. Foge do inferno quem conhece os seus limites. É por isso que você precisa ter uma noção de quem você é. Para que você não se ache superior aos outros. Ah, eu tenho 400 anos de igreja. Problemas. A Bíblia diz que é discípulo quem obedece mais e não quem sabe mais. Jesus nunca bateu em pecador, mas sempre em gente que sabia demais e vivia de menos. Gente que arrotava a lei e não vivia ela. Pega todos os pecadores, Jesus acolheu e disse: muda de vida. Os que diziam: olha como eu sou, olha que bonito, olha que crente, olha que estranho. Deus fala assim: víbora, hipócrita, sepulcro caiado, está bonitinho por fora, mas está podre por dentro. Irmão, quem não tem as podridões por dentro? A diferença é que a gente precisa colocar essas podridões para fora, não na maldade, mas para ser tratado. E eu só sou tratado com o outro. Já ouviu a expressão bíblica de que ferro afia ferro? Só eu sei o que é lutar contra o pecado. E só você sabe o que é lutar contra o pecado. Só Cristo sabe o que é ser tentado e lutar contra o pecado. A diferença é que nós pecamos, Ele não. Ele levou sobre si todas as nossas dores, para que eu pudesse compartilhar com você os meus pecados. Você já parou para pensar, se você compartilhasse as tentações, você não precisava confessar pecado? Se você chegasse e falasse: olha, eu estou tentado a isso, era mais fácil do que você chegar: eu pequei. Os adolescentes lá da outra igreja, eu ensinei para eles que a primeira olhada é de Deus, a segunda é do maligno. Então o que é isso? É que geralmente você vê uma pessoa bonita e você olha e fala: nossa, que pessoa bonita. Aí você volta o olho, aí a maldade bate, você volta com o olhar já para desejar o que você quer. Aí a sua cabeça floreia. Aí um dia acabou o culto, eu estou vendo os adolescentes na esquina fazendo assim, ó. Todo mundo. Eu falei: o que é isso aí? Aí eles começaram a rir, não falaram nada. Aí eu vi que toda vez que as meninas passavam da igreja, vocês ficavam assim, ó. Aí eu falei: ô, bando de sem vergonha. Aí eles: a gente está na primeira olhada, pastor. Eu falei: velho, vocês é vagabundo aí. Aí eles: o senhor falou que a segunda é do capeta, então se a gente olhar tudo, ó, não estamos pecando. Eu falei: velho, olha só. E é isso que a gente faz. Pega a lei, joga a lei no bolso e tenta uma forma de camuflar a lei.
O fato é, o céu é para pecador. O céu não é para gente perfeita. O céu não é para gente soberba. O céu é para quem sabe quem é. Identidade do Filho de Deus quer dizer que você é salvo pelo pecado. Você foi pecador. Se você não fosse pecador, você não precisava ser salvo. Então, porque você é pecador, que Cristo morre na cruz e vai ser salvo. Então, se você não gosta de pecador, não vá para o céu. O céu não é um lugar bacana para você. Se você não gosta de pecador, faz um favor para mim. No domingo de manhã, em vez de você vir à igreja, vai para qualquer outro lugar, menos para cá. Porque ao pisar naquela porta, que você se reconheça como um pecador. Ao conversar com outro irmão, que você reconheça que você é e que o outro é. E aí, quando eu me reconheço como igual, eu abaixo a minha bola. Porque hoje é na vida dele, amanhã pode ser na minha. Ah, lá em casa nunca vai acontecer. Ah, porque a casa de fulano não quer. Ai. Domina o tempo, né? Domina o coração das pessoas. Pastor, meu marido nunca vai trair, mas aquele lá é safado. Não sei... 10 meses depois a irmã sendo traída. Pastor, eu não traio, que aquela irmã é sem vergonha, não sei o quê. Olha a irmã traindo. É por isso que eu prefiro chegar diante da igreja e compartilhar tentações, do que ter que chegar aqui na frente e compartilhar pecados. Eu prefiro tratar o pecado do que tratar as ações públicas do resultado dele. Eu prefiro tratar todos os jovens casados, idosos, que estão tendo relação sexual antes do casamento, do que dizer, vamos excluir quem engravidou. Porque o pecado está aqui, não está aqui. Aqui é bênção. A gente não sentiria tanto se fosse maldição quando perde uma criança. Então, a nossa igreja precisa ter esse conhecimento de que nós precisamos levar as cargas uns dos outros. Sabe por quê? Porque cada um já carrega um fardo pesado demais. Teve coisa na sua vida que você não teve escolha. Você nasceu num contexto familiar muito pesado, alguém não sei o quê, alguém não foi amado, não conseguiu te amar. Isso não dependeu de você. Mas como você responde da vida vai depender. E é função da igreja, a gente sentar uns com os outros e ajudar a responder de uma forma melhor o que a vida faz com você. Simples assim. Mas se eu me acho superior, eu nunca vou andar com pecador, eu sempre vou pisar. E se eu me acho inferior, eu nunca vou caminhar com o irmão. Como pastor, irmão, se um dia você me vê fazendo coisa errada, no nome de Jesus, me corrija. Me corrija. Mas me corrija biblicamente. Não vem dizendo, eu acho que. Eu acho que não é palavra. Porque no dia que eu sentar para conversar com você, para te corrigir, para caminhar com você, eu vou te mostrar na Bíblia onde você está errando. Não é eu acho que. Já me chamaram a atenção, falaram assim, pastor, o senhor vai jogar bola. Eu falei, qual que é o problema? É que o senhor joga bola com pecador. Eu falei, qual que é o problema? Todo mundo lá é maconheiro. Eu falei, qual que é o problema? Aí ela falou, que não pode pastor andar no meio de maconheiro. Eu falei, eu vou ganhar quem para Jesus, irmão? Mas pastor, o senhor é o pastor da igreja, imagina a polícia chegando, vendo o senhor jogando bola com os maconheiros. Aí um belo culto de domingo de manhã, eu entro na igreja, a metade do futebol estava lá. Aí eu falo, o que vocês estão fazendo aqui? Pai, o senhor falou que tinha café da manhã, nós estamos na larica, nós usamos droga e viemos aqui comer. Aí eu falei, e como é que está o clima da igreja? Um falou assim, pastor, achei que nada do Senhor está aqui, ó. Eu falei, está maconhado mesmo, hein? Aí ele falou, tô. Eu falei, então vamos tomar café. Tomamos café, eles participaram do culto. Foi a primeira vez que muitos daqueles ali voltaram para a igreja. Porque eram pais crentes, não sei o quê. Você já parou para pensar se Jesus estivesse aqui hoje? Com quem Jesus estaria andando, irmão? Era com os maconheiros, era com os bêbados, era com os homoafetivos, era com os mendigão. Mas a gente se acha superiores, talvez a gente olha para o tempo bíblico e diz, por que eles não reconheceram Jesus? Porque a gente também não reconheceria. O nosso padrão de achar superior, porque está bem vestido, ou porque toma banho todo dia, ou porque não tem vícios nenhum. A sua novela é o quê? O celular é o quê? A sua rede social é o quê? A sua fofoca é o quê? Isso tudo é vício.
Se você não consegue ficar sem fazer, é vício. E aí, Jesus estaria andando no meio dessa galera e a gente, como fariseu, dizendo: esse não é Jesus. O Jesus que eu espero não é esse. Esse que é o problema. O céu é para pecador. Ele veio para os seus não o quiseram. E por isso a graça chegou em mim e em você. Não seja um fariseu. Não seja um hipócrita. Não se ache melhor do que os outros. Porque você não é. Você não é. Cuide da sua vida. E ao ver algum irmão cometendo algum pecado, ore por ele. Antes de chegar em mim: pastor, o que fulano está fazendo? Vai lá perguntar se ele está precisando de alguma coisa. Vai lá sentar por que ele está fazendo o que ele está fazendo. Se não servir, chama outra pessoa. Se não, aí você vem em mim, nós vamos lá. E se não resolver, a gente vai tentar um jeito de cuidar. Exclusão, ou melhor, desligamento, é a última coisa. Última coisa. É o projeto cirúrgico do último jeito. Começa a amar essa pessoa. O problema é que amar gasta tempo, gasta dinheiro. Amar gasta uma coisa chamada espelho, que é você olhar no espelho e se ver nas ações da pessoa. Gastar tempo é quando você pega e vai aconselhar alguém, e aí você aconselha alguém que você está precisando daquela palavra, mas você também não faz. Cuidar da carga do outro é alguém confessar um pecado para você e você saber que você também faz aquilo. E aí, em vez de você dizer: eu também faço, vamos pedir perdão junto aqui, você faz: não, vou orar por você. Ei, você devia confessar os seus pecados. Porque a Bíblia diz: confessar os pecados uns aos outros para que sejam sarados. Deus perdoa, mas se eu não confesso, Deus não cura. Já viu aquelas novelas mexicanas, Maria do Bairro, não sei o quê, que no momento final fala: Roberto Rodrigues, a pessoa está morrendo. Aí fala: ele é seu pai. Meu pai? É. Aí fica naquele negócio, aí morre. Porque eu não podia morrer com esse segredo. Porque aquilo que a gente guarda só para a gente, destrói, corrói, mata. Pecado guardado muito tempo no nosso coração vai contaminando. É igual a fruta podre. O restante está até bonitinho, mas uma hora que tudo vai apodrecendo, até que não dá para comer mais nada. E a gente faz isso, com medo do que as pessoas vão pensar, que você é pecador. É isso. Ah, mas o que fulano vai falar? Se fulano falar, você sabe que com ele você não pode se abrir, porque é fofoqueiro. E é pecador porque é fofoqueiro. Então chama ele e fala: fulano, você é fofoqueiro, eu vou orar por você. Eu sou avacaiado, mas você é fofoqueiro. Eu tenho problema com bebida, mas você é fofoqueiro. Eu estou usando maconha, mas você é fofoqueiro. Então nós dois vamos lutar contra o pecado junto. Toda vez que eu tiver vontade de usar maconha, eu vou te ligar. E toda vez que você estiver fazendo fofoca, você vai calar sua boca e eu vou estar junto para ver se você calou a boca mesmo. Pronto. Essa é a ideia. E aí a gente vai ter uma igreja madura. Aí a gente vai ter uma igreja que a igreja vai ser atraente, não repelente. Amém?